Olá a todos e a todas. Então, estamos aqui para mais uma aula de gestão e gerenciamento de TI. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ITIL e, sem perder tempo, já vou abrir aqui a apresentação. Hoje essa aula não vai ser muito extensa. Nós vamos falar da introdução ao ITIL já agora mais na, de forma mais detalhada, né? E a gente vai passar aí um modelo e esse material, pessoal, vai ficar disponível para vocês e quem tiver interesse de fazer a certificação, esse material pode ser usado. Onde a certificação é mais exigida? Em multinacionais. Multinacionais é comum, em alguns casos, isso ser obrigatório, é num número menor de empresas, e num número maior, eu diria que é sempre visto como um opcional, assim, é aquele que eles falam assim, né? É, bem-vindo se tiver uma certificação tal, né? Seria um fator positivo, né? Da, talvez até para contratação, você ter uma certificação, ele acaba contando mais, né? Em relação a uma pessoa, de repente, que empata com você e não tem a mesma certificação, seja essa ou outra, fatalmente você fica numa vantagem, né? Então, lembrando sempre que o objetivo dentro do mercado é ter um perfil que é buscado pelas empresas, né? Então, não adianta muito a gente ter o perfil A, B ou C se ele não for requisitado pelas empresas, se ele não for um perfil onde existe uma demanda, né? Pessoas com tal conhecimento para resolver tal problema, para fazer tal função. Então, essa é a guia sempre que eu trabalho sempre, né? Aí na parte de preparação de mercado. Mas aqui, começando a apresentação, eu vou compartilhar aqui o material com vocês, que já vai estar disponível em seguida lá no Moodle. E eu vou startar aqui e nós já vamos começar agora. Bom, pessoal, o White, ele é fundamental hoje, né? Então, uma empresa de médio e grande porte, difícil uma empresa que não usa, que não tem implantada a governança. Então, nós vamos ver no decorrer da apresentação por que eu falo isso. Então, hoje a gente vai falar de ITIL V3. Mesma coisa do COBIT, tem uma versão mais atualizada, mas a versão que ainda domina o mercado ainda é a versão 3. Na verdade, tem já uma extensão da 3, mas aqui no nosso caso, como a gente vai abordar esse assunto, a gente vai entender a base dessa versão e a partir daí a gente vai poder estudar melhor, com mais propriedade, as versões mais novas. Hoje, qual é o nosso objetivo? Nós vamos falar muito, quando a gente fala de ITIL, a gente está falando muito de serviços, pessoal, serviços de TI, que é geralmente onde está toda a estrutura da área de TI. Por que isso? Porque quando a gente fala de serviços, hoje a TI ela é praticamente ela tem uma parte que é de investimento, uma parte que é patrimônio, né? Só que cada dia mais ela se torna mais serviço, né? Porque os servidores já ficam em nuvem, muitas vezes já terceirizados, né? Ficam em nuvens privadas aí de grandes empresas. Tá certo que as empresas menores têm seus próprios servidores, né? Mas a cada dia mais a TI é um serviço. Hoje tudo pode ser usado como serviço, né? Hardware, software, mão de obra, pessoas. Então, o ITIL ele caminha para um foco total em serviço. E vamos ver os conceitos de gestão estratégica de TI usando o ITIL e vamos falar do que são essas bibliotecas aí, né? Bom, é importante lembrar aqui, pessoal, na introdução, ó, dependência da tecnologia da informação. Hoje, isso é muito forte, né? Então, no passado não era assim. Então, hoje as empresas elas têm uma ligação muito forte com a TI. Então, não é mais uma área qualquer ali, né? Então, por que isso, pessoal? Porque a TI é importante, porque as pessoas de TI são mais importantes? Não, porque a TI está ligado diretamente no método, como fazer, e a tecnologia auxilia a fazer mais e mais barato em menor tempo. Então, por isso que a TI ela se tornou um ponto estratégico, né? E a gente consegue ver claramente no mercado as empresas que investem em TI e as que não investem em TI. Fica muito claro isso, a gente pode ver isso aí no mercado com
pouco esforço de análise, a gente consegue ver isso. Então, a gente percebe aí a importância da TI nas organizações. Por quê? Para a adaptação à necessidade do negócio. Então, como fazer mais, como eu falei para vocês, como fazer mais e mais rápido, né? Justificar retorno de investimento, como fazer a empresa ter lucro da forma mais rápida possível, né? Para pagar todo o investimento. Fazer, reduzir custo, ó. Fazer mais com o mesmo que tem ou mais com menos, né? Só a tecnologia pode ajudar nisso, né? Só que assim, a tecnologia, a gente nunca pode esquecer que ela é voltada e operada por pessoas, né? Então, não é interessante a gente ver a TI como uma ferramenta separada, como tal, porque a tecnologia por si só não vale nada. Ela aplicada gera valor. E o objetivo também é aumentar a disponibilidade do serviço, fazer com que os serviços rodem o máximo possível 24 horas por dia, com o menor custo possível, né? E oferecer menor risco, né? Mais segurança, conformidade, seguir as leis, né? Seguir as normas, o risco menor possível. Quando a gente fala aqui, pessoal, o risco, a gente está falando de segurança, segurança da informação, mas entra também o risco das pessoas, né? Reduzir o risco de lesões, pessoas que se afastam do trabalho, esse é um objetivo também, ele está interno a isso aí. Então, quando a gente fala de TI, a TI é um serviço dos mais importantes, então a gente percebe que o gerenciamento da TI é o que vai ser decisivo aí. E, então, esse gerenciamento ele é um instrumento no qual a empresa vai adotar para atingir os objetivos que ela tem, correto? Então, a gente vai falar sobre TI como parceira estratégica. E aí a gente sabe, aqui está falando, ó, decisões sobre investimentos são tratadas nas reuniões de planejamento estratégico. Então, mais do que nunca, a TI se torna o caminho, o principal caminho para atingir os objetivos. Nenhuma empresa consegue sair do estágio atual para um estágio de futuro e sucesso, falando de rentabilidade, de retorno sobre investimento, sem usar tecnologia. Não é possível conseguir isso massivamente. Óbvio que pode conseguir um percentual pequeno, mas somente implantando tecnologias que é possível chegar nesse ponto. Então, a integração da TI tem que ser total com o negócio. Ela tem que ser parte estratégica, parceira estratégica do negócio. Ops. Então, agora, isso não é de agora, viu, pessoal? Aqui é esse primeiro ponto aqui, ó. A TI deixa de ser tratada por técnicos, passa a ser incorporada à estratégia da empresa. Não é de agora mais, tá? Isso aqui já é do final dos anos 90, a partir dos anos 2000, especialmente 2002 para cá, já é essa visão, né? Então, onde não existe essa integração, a TI é tratada como um componente tecnológico. E aí, pessoal, tem uma informação que é decisiva. Quem trata TI, as empresas que tratam TI como investimento, essas estão em alta no mercado, as que estão tendo sucesso, as que estão prosperando, né? As que estão em crescimento, as que estão sobrevivendo na pandemia. Já as empresas que não enxergam a TI como parceiro, que enxergam a TI como custo e coloca ela como um componente tecnológico, essas são as empresas que sofrem mais. Elas acabam investindo também, mas de uma forma mais tímida e sempre olhando para o lado do custo. Ah, isso vai me custar, tal. Então, veja as grandes empresas que implantam SAP, por exemplo. Quantos milhões de dólares custa a implantação de SAP? Se o SAP não se tornasse uma ferramenta que viesse para ajudar depois a empresa a faturar muito mais, a vender muito mais, a produzir muito mais, vocês acreditam que alguém investiria esse valor? Obviamente que não, né? Então, é sempre primordial, pessoal. Mas para isso também, olha só, não é uma questão natural, né? Alguém não tem um estalo assim, né? Ah, vamos deixar de gastar com TI, vamos passar a investir em TI. Isso vai muito das experiências também da empresa, da gestão que ela tem, né? Das pessoas da TI. A própria TI dá esse valor para o negócio. Muitas vezes o negócio reconhece isso e passa a investir. Mas esse é um caminho mais lento. O caminho mais rápido é a própria TI se colocar como valor,
se colocar como um item que se mostra como o caminho para atingir as grandes metas, certo? Então, é importante a gente perceber isso nas empresas que a gente trabalha, pessoal, e nos clientes que vocês trabalham, né? Essa empresa, ela vê a TI como? Ela vê a TI como um custo. Ah, não posso comprar um servidor melhor porque vai custar caro. E no outro lado você vai ter assim, ó, vou comprar esse servidor melhor porque o software vai rodar muito mais rápido e eu vou ter um desempenho muito superior, eu vou ter mais vendas, vou ter mais produção, vou atender mais clientes, a empresa vai ganhar muito mais do que simplesmente esse valor que ela gastou aí com o recurso. Então, pessoal, o ITIL, o objetivo dela é buscar a integração, criar e estabelecer essa integração total entre a TI e o negócio, mostrando um desenho claro da TI, mostrando a estrutura, como ela funciona, tal. E aí ela é composta de boas práticas e o ITIL significa Information Technology Infrastructure Library. Então, cada vez mais é o caminho adotado para o sucesso, né, da TI, estabelecer serviços melhores e mais baratos e mais rentáveis. Então, nessa disciplina, o que a gente vai ver aqui, pessoal? Conceitos relacionados ao gerenciamento de serviços, entender um pouco mais da ITIL, pegar mais familiaridade com a estrutura que ela oferece, conhecer os relacionamentos entre os processos e os benefícios que eles trazem, e, como eu disse, um material para consulta e uso como estudo para certificação. É óbvio que você pode estudar com mais ferramentas, da internet tem disponibilizado aí, se você pesquisar, simulados, né? Então é interessante dar uma lida no simulado para você ver o método, pessoal, o método. Porque o ITIL, ele tem uma característica interessante, assim, ele tem um modelo assim de raciocínio. Muitas vezes por que eu falo isso? Muitas vezes você lê a questão, acha uma resposta óbvia, nem sempre a resposta óbvia é a resposta certa. Então, por isso que é importante olhar os simulados e entender qual que é o caminho que eles usam que a certificadora usa para construir a prova. Bom, a ITIL fala essencialmente de boas práticas, pessoal. Por que fala assim boas práticas? É para não falar regras, né? Regras. Porque quando você fala de regra, aí existe uma obrigatoriedade de seguir, de alguém ou de alguma forma seguir. Então, boas práticas significam métodos, caminhos interessantes de fazer algo que alguém já fez, já testou, já comprovou que pode ser um bom caminho, né? Então, a arte fala sempre de boas práticas. Nunca você vai ver em arte assim, é obrigatório fazer isso, é, você tem que fazer aquilo, né? Então sempre vai ter assim, convém fazer isso, é interessante que isso aconteça, convém que você faça assim, convém que você faça assado, né? Bom, então isso que são as boas práticas. Definição de serviço. Então, o que é o serviço, pessoal? O serviço é um meio, um caminho para você entregar valor para um cliente a partir de alguma atividade, certo? Então, você vai entregar algum valor de serviço, ou produto, ou dinheiro, algo valorado. É, o meio que você vai fazer isso é que vai ser o serviço, né? Então a gente fala lá, né? Vamos dar um exemplo básico aqui, né? Que é o serviço do pedreiro, né? É o ato de levantar o muro, a parede, né? Então o que é um serviço? O ato de você entregar algum resultado, alguma ação ou alguma coisa. Bom, as definições aqui do serviço, pessoal, ó, intangibilidade, demanda associada aos ativos do cliente e pericibilidade. O que é intangibilidade, pessoal? Intangível e intangível. Significa que você pode medir o valor ou você não pode medir o valor. Então a gente fala que os serviços eles são intangíveis e a intangibilidade do serviço é a incapacidade de medir o serviço como valor, saber quanto gera aquele serviço, quanto ele agrega ou quanto ele não agrega. E as demandas associadas ao serviço, aos ativos do cliente, então significa que os serviços têm que entregar resultado para os ativos do cliente, para os serviços para uma empresa uma indústria, produção, para um escritório, entrega de serviços para os clientes. O que mais? Sempre entender que
que o serviço ele está relacionado a entregar alguma coisa, seja para o cliente intermediário ou para o cliente final. E a perecibilidade, pessoal, o que é o perecível? Né? Perecível é a possibilidade de degradação. Então, os serviços são degradáveis, ou seja, se a gente não fizer, não executar ele dentro de um plano, dentro de um tempo mínimo, ele pode se deteriorar, pode não acontecer, pode trazer danos, né? Então, tem um serviço que se ele não é feito no tempo certo, ele pode até prejudicar depois. Então, a função do serviço, ó, na verdade, aqui, pessoal, ó, a função é só um conceito lógico que a gente usa para referir, para fazer uma referência das pessoas e as ferramentas que executam, né? A função a função, vamos fazer analogias aqui para ficar bem fácil de entender. Ah, no esporte, qual é a função do goleiro, pessoal? A função do goleiro é defender ali a bola não pode passar da linha, certo? Então, qual que ele usa? Ele usa o corpo, a mão, né? A visão. O que mais que? Se a gente for descrevendo ali, ó, nós vamos colocar para essa atividade aí muitos atributos, né? Então a gente pensa na função assim, está relacionado sempre a atributos, né? O que fazer, como fazer, né? Então, ó, as funções elas também são vistas como unidades organizacionais, ó, especializada, né? Então, quando a gente está falando de uma empresa lá, administração de rede, o administrador de rede, ele tem uma função organizacional especializada. Por que a gente tem que colocar esse detalhe? Porque você não pode colocar uma pessoa qualquer lá, escolher qualquer pessoa da empresa e colocar no lugar, porque ele sempre vai ter, a função vai ter capacidade e os recursos necessários para que ela possa acontecer, né? Então, a gente tem a gente vai ter aqui o desenvolvedor sênior, né? Ele vai ter, o que, que ele tem de conhecimento, o que, que ele precisa ter de conceito e quais os recursos necessários para ele trabalhar. Ele tem que ter uma máquina para ele operar, ele tem que ter uma licença, ele tem que ter uma ferramenta, né? Então, um exemplo de função dentro do IT, especificamente dentro do IT, é a central de serviço, que vai ser, na central de serviço, é, o órgão ali, o setor que vai receber todas as demandas, centralizar todas as demandas de TI, para que não fique as demandas separadas, que a gente possa centralizar, fazer a gestão, dimensionar, tirar gráficos, né, fazer métricas, porque se as soluções, sem a central de serviço, as solicitações são feitas pelo negócio direto para as áreas. E isso pode causar, em uma estrutura grande, isso causa danos com certeza. Então você passa uma especificação para um sistema para alterar um item de produção. Se outra pessoa passa e muda qual é a versão correta, quem está fazendo a versão adequada, e isso acontece muito em empresas que não usam essa metodologia, pessoal. Precisa ter um ponto único, né? Um ponto único de informação para poder fazer essa gestão aí, não ter bagunça, né? Os papéis. O que são os papéis? São os conjuntos das responsabilidades ali. Quais são as atividades e autoridades concedidas para cada pessoa e cada grupo fazer? Qual que é o seu papel? Enquanto desenvolvedor, o meu papel é trabalhar com código. E tem uma meta com o pessoal de análise de sistema, de análise de requisitos, que é desenvolver em determinada linha. Não ter outra função, né? Porque, de repente, empresas que não têm os papéis definidos, todo mundo faz tudo, e aí quando alguém deixa de fazer alguma coisa, a empresa sofre. Várias pessoas fazem a mesma coisa, perde-se tempo, perde-se dinheiro. Então, essa questão dos papéis aí é para ficar bem claro o que cada um tem como fazer. Os processos. Os processos vão ser atividades, né, pessoal? Atividades que vão trazer, vão fazer a combinação de recursos e capacidade e entregar um objetivo lá específico no final. Então, os processos, eles têm que ser, pessoal, mensuráveis. Eles são mensuráveis e eles têm a obrigatoriedade de ser mensuráveis. Porque um processo mensurável, a gente consegue medir custo, qualidade, consegue fazer um monte de métricas que são importantes para quê, pessoal? Que servem essas métricas, pessoal? Para tomar a decisão do negócio. Então, não adianta também uma TI
com um arte implantado, governança linda, maravilhosa, se ela não entrega esses dados estratégicos do negócio. Então, isso é fundamental. Os processos eles serem mensuráveis para saber quem tá fazendo a gestão, ver assim, como eu posso fazer mais processos ao mesmo tempo, como eu posso reduzir o tempo de cada processo, né? E a razão do processo existir, ó, é para que ele cause uma entrega e um resultado específico, mensurável, nós já falamos, identificável individualmente. Então a ideia dos processos é organização, organização para otimizar, fazer mais com menos investimento, com menos tempo, aumentar a capacidade da equipe e ter também, não só para isso, né, ter informações para tomar a decisão, para direcionamento futuro, né, para onde nós vamos crescer, para onde a empresa pretende crescer. Então, essas métricas vão auxiliar a gestão a achar o caminho para implementar essas mudanças. Então, nós estamos no estágio 5 aqui, queremos para o estágio 10. Como que nós vamos chegar lá? Então, entendendo os resultados, aí você vai saber, a empresa vai saber aonde ela deve atacar, onde ela deve investir para chegar nesse objetivo aí. Gerenciamento de serviço também, fundamental, pessoal. Aqui a gente vai falar o conceito aqui, a gente vai comentar aqui, ó. Conjunto de capacidade especializada para prover valor ao cliente na forma de serviço. Então, o que seria na prática o gerenciamento de serviço? Acompanhamento do serviço e ter certeza que eles estão e continuam gerando valor para o cliente final. Seja o cliente final lá no mercado ou o cliente final interno. Porque muitas vezes o nosso cliente final dentro da empresa é um outro setor, é uma outra pessoa, né? E o cliente final da empresa é o consumidor. Então, a ideia do gerenciamento de serviços é acompanhar a capacidade especializada de manter tudo ocorrendo de forma eficiente e com sucesso e manter, enxergar o caminho para as mudanças e buscar a melhoria, né? Fazer mais sempre com o menor tempo possível. Isso não é uma matemática fácil, né? Mas é sempre assim, o importante não é o quanto se faz efetivamente, o quanto eu faço mais com menos, mas o importante é manter essa postura, essa metodologia, essa visão de que o tempo todo você está analisando, olha, puxa, em determinado momento você vai olhar, olha, se eu colocar menos custo aqui, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, é um passo positivo. Olha, eu consigo fazer o dobro, mas eu preciso aumentar só 10%. Então, interessante. Então, ou seja, pessoal, garantir as métricas, né? Ficar olhando isso e ter essas informações muito claras aí. Então, isso demanda uma interação grande entre a área de TI e uma facilidade de relacionamento com as outras áreas, né? Sempre a empresa olhando a TI estratégica, né? Investimento, através desse investimento, nós vamos chegar em novos mercados, novos cenários aí. Bom, pessoal, falando rapidamente, muito rápido sobre a história, o histórico, né, da ITIL, ela vem desde a década de 80. Vamos passar rapidão aqui, tá bom, pessoal? Porque a gente vai avançar no material o mais rápido possível. E essa parte histórica aqui é importante a gente entender, mas não é aqui que nós vamos colocar todo o foco da nossa atenção. Então, ó, ela surgiu na década de TI, como eu disse para vocês, na Europa, né? E ela surgiu, pessoal, o que foi a demanda, né? O que aconteceu aí na prática para esse assunto se tornar importante? A larga adoção do outsourcing, ó, a terceirização, o aumento da terceirização causou. Então, por que não tinha antes? Porque ninguém falava em terceirização, né? Então, depois da década de 80, especialmente 90, que a outsourcing, né, ou terceirização, explodiu. E a TI entrou assim muito forte nessa área, né? Então, a TI hoje é vista como um grande serviço. Então, o ITIL, ele partiu a partir dessa época aí, vem lá do governo britânico, não partiu dos Estados Unidos, né, como quase a maioria das coisas, mas veio da Europa e o objetivo e a razão desse crescimento é focado na terceirização ou outsourcing. Então, na década de 90 para cá, pessoal, ó, que ela começou a realmente
ter essa demanda assim acentuada, e de lá para cá não para de ter aderência, a aderência só aumenta, né, cada ano mais. Então, ela deu às empresas, pessoal, um outro benefício, ó, que é a possibilidade de aderir às ISOs, né? Então, olha só como é interessante, porque as normas de qualidade que as empresas começaram a seguir para, no objetivo de entregar mais resultados, né? E entregar qualidade, né? Qualidade de serviço, sempre com o foco de competitividade, se manter no mercado, se manter como ator principal de mercado, né? Ou dentre os principais de mercado. Então, a ISO ela começou com foco na ISO 9000 e um modelo de referência era um modelo europeu, ó, o EFQM, que é o European Foundation for Qualidade, é, uma fundação europeia que tinha o objetivo de gerenciamento de qualidade. Então, isso também, pessoal, paralelo a isso, quando a gente fala das ISO, a gente vê esse movimento também no Japão, quando começou lá o modelo japonês destacar a partir do modelo Toyota, depois do modelo Honda, e vem desenvolvendo a partir dali, em paralelo, o TQS, né? Surgiu lá o Total Qualidade de Serviço. Então, a gente tem esse paralelo, né? Na Europa vem o ITIL falando da TI, do Japão vem os modelos relacionados à produção, né? A partir do modelo Toyota, depois isso se fundiu com o modelo americano também, da GM, Ford. E isso é onde começa todo esse movimento forte, que depois veio culminar aí na que a gente fala da globalização e tal. Então, é daí que vem tudo isso, para a gente entender, né, que a gente chegou onde a gente está hoje. Bom, então quando a gente fala que, a, que o IT vai trazer qualidade, boas práticas, quais são os motivadores lá que vieram crescendo junto com a terceirização? Custo de entrega, manutenção do serviço de TI, requerimentos na organização e relação de qualidade, ó, relação de custo-benefício, reduzir, aumentar o benefício, reduzir custo, demandas sobre o retorno de investimento da TI. As empresas começaram a vamos colocar dinheiro na TI então, mas eu quero saber quanto que eu vou ganhar com isso. O aumento da complexibilidade, complexibilidade da infraestrutura, quase não saiu, da infraestrutura de TI. Então a gente tinha nessa época aí poucas redes de computadores, os mainframes, né? Então a partir daí a gente começou a ver redução do custo, né, dos servidores com a chegada da linha Intel para servidores, porque antigamente a maioria dos servidores eram Unix, né? Então a gente fala do Linux agora, mas eram Unix, sistemas extremamente robustos, né? Mas caríssimos. Então as pessoas me perguntam, mas se o Unix é muito superior, por que a gente usa a plataforma Intel então? Pessoal, porque o custo da plataforma Unix é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Ó, para ficar um entendimento assim, ó, a analogia seria o seguinte, ó, você pode ter, se você tem uma Ferrari que custa R$ 1 milhão, aí você vai vender para quem, pessoal? Quem que você vende uma Ferrari? Professor Rogério? Não. Você vende uma Ferrari para pessoas que têm condição, que têm um status financeiro capaz de adquirir um bem de R$ 1 milhão. Porque uma pessoa que, pensa bem, uma pessoa que vai comprar um carro de 1 milhão, essa pessoa não tem patrimônio 1 milhão e 200, né? É óbvio que tem doido para tudo, né? Mas teoricamente, uma pessoa que tem 1 milhão para comprar um carro, comprar um helicóptero, comprar um iate, ela tem muito mais dinheiro. Então, a ideia, no caso, seria da Ferrari. Pô, nós temos um público-alvo que compra carros acima de 1 milhão. E se a gente fizer uma Ferrari 1.4 que custa 300 mil, nós vamos adquirir um novo mercado de pessoas que têm uma capacidade de investimento até 300 mil. É óbvio que isso aqui é só um exemplo, pessoal, muito simples, porque a Ferrari não se interessa em fazer isso. Ela só quer os clientes que compram carros acima de 1 milhão. Mas para os outros mercados isso existe. Por exemplo, ó, vários. Vou dar um exemplo aqui mais agora realístico, né? Notebook. Vamos comparar um notebook de R$ 3 mil com
notebook Apple aí, eu esqueci o nome do modelo, fugiu o nome do modelo agora, o último agora, que saiu aí por 40 mil reais. Então a Apple, ela tem um público-alvo que vai comprar esses computadores de 40 mil reais. Mas ela faz também as máquinas de 4, 5 mil. Então ela não quer atingir somente aqueles que estão lá no super topo da pirâmide. Ela passa a enxergar outros clientes também como possibilidade. Né? Então a linha funciona assim, né? Vamos falar do Dell, linha Dell, por exemplo. Tem a linha XPS lá, custa a partir de 7, 8 mil de entrada. E assim como a gente tem a linha lá Pentium Gold, Celeron ainda saindo do mercado, mas a gente compra máquinas Dell no valor aí de 1.800, 2.000, 2.500 reais. Obviamente que a Dell se interessa em concorrer com aquele cliente que compra positivo, mas que quer uma máquina um pouquinho melhor e não tem condição de pagar 8 mil no notebook, né? Então a ideia, pessoal, principal aí dessa como motivador para a ITIL entrar, quando a gente fala aí, é custos de entrega, quanto eu vou ganhar a mais por investir na TI. E as empresas que tiveram sucesso nessa visão, elas cresceram muito mais. As que tiveram as experiências negativas por infelicidade qualquer nesse ponto, são as que regrediram e passaram a enxergar, a TI é só um custo mesmo, não é assim, né? É um negócio que manda e tal. Bom, demandas para obter medição de retorno do investimento. Isso é o principal, né? Quando a gente fala de gerenciar o serviço lá, como eu posso fazer o mesmo gastando menos? É sempre essa dúvida que fica na cabeça, né? As mudanças, né, dos serviços, as atualizações, necessidade de disponibilidade de novos serviços. Então, por exemplo, hoje todo mundo trabalha remoto, trabalha em casa, né? No passado, somente alguns trabalhavam remoto, pouquíssimos, né? E aí depois tinha as demandas de viagens e deslocamentos, né? Por exemplo, hoje, como a gente consegue viver sem um mundo móvel hoje, né, pessoal? É impossível, né? Ó, lembra aí ó, a parte de vendas, por exemplo, no vendas de alimentos, por exemplo. O distribuidor tinha que colocar pessoas na rua para ir lá bater na porta do supermercado. Olha, você quer comprar? Depois isso começou a ser por telefone e agora tudo móvel, né? Então o representante chega lá na empresa, tira o pedido na hora, o pedido já vai pela internet, né? Então a disponibilidade aumenta a cada dia. Por exemplo, a gente chega nas empresas hoje, difícil, chega na empresa, mas aqui não tem rede Wi-Fi para visitantes, né? No passado isso aí, pessoal, não existia, né? Primeiro que não existia a rede Wi-Fi. Depois que começou a existir, ela começou a se tornar só para a empresa. E aí colocava para o visitante entrava lá, já começava a fazer um downloadão e já começava a colocar tudo em perigo, né, a rede. E aí problema de segurança, aí problema de invasão. Então, o exemplo do móvel é um exemplo claro de serviço que aumentou muito de tempos para cá. E tudo sobre a segurança, né, pessoal? O olho total sobre a segurança, acompanhamento, porque a gente tem hoje assim, um ambiente extremamente perigoso na internet, onde se tem que ter todas as resguardas aí, né, possíveis e imaginárias, porque o risco ele é 24 horas por dia. E o White começou na versão 1, tá? Depois ela logo foi atualizada para a versão 2. E na versão 2, ela era composta de 40 livros. Então, por isso que fala library, que é livraria, que é biblioteca, perdão. Viajante aqui. Por isso que fala sobre biblioteca de conhecimentos, porque eram foram descritos em 40 livros. Mas por que 40 livros? Porque naquela época não tinha um ambiente online web igual hoje, né, pessoal? Então, por isso que foi descrito em livros, quem implantado em livros, e quem aderia tinha que comprar os livros, ler os livros, tal, estudar os livros e começar a praticar. Então, era assim. Na versão 3, o que mudou da versão 3 para 2, pessoal? O foco no serviço. E que aumentou na versão 3? Estratégia de serviço, projeto de serviço, transição de serviço, operação de serviço, melhoria contínua de serviço. Ou seja, por isso que a partir da versão 3 a gente fala que o foco total é nos serviços. E a gente já viu no material anterior que o ciclo de vida do serviço eles têm 5 elementos. Quais são os 5 elementos, pessoal? O desenho do serviço, a transição do serviço, a operação do serviço. E isso, rodando o tempo todo, busca a melhoria contínua. E isso impactando as estratégias de serviço da empresa e a IT lá aplicada dentro da empresa.
certo? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí, eu paro aí, a gente pode fazer algum comentário. Ou no final da aula eu abro para comentários. Então, a abordagem da versão 3, pessoal, total abordagem no ciclo de vida do serviço. Então, o ciclo de vida que eu falo é tudo isso aqui, né? Esse questão aqui do desenho, transição, implantação e operação. Então, a ideia é foco total no acompanhamento, busca contínua de melhoria. Busca contínua de melhoria para quê? Para reduzir custo, fazer mais com menos ou fazer muito mais com pouco investimento. Essa é a ideia. Nem sempre dá para fazer mais com menos, pessoal, mas às vezes é possível fazer muito mais com um pouquinho a mais. Então essa também é a visão, né? Aumento máximo de lucro, aumento mínimo de custo, né? Ou redução máxima possível de custo. Então, isso que as pessoas falam, as empresas hoje pagam poucos salários, não querem investir nas pessoas. Tudo esse conceito, pessoal. Se a empresa não tem esse sentimento aí, assim, de forma, assim, como eu vou dizer, acentuada mesmo, assim, se não é destacado de forma gritante esse foco, a empresa ela se perde, porque o mercado é muito duro, a concorrência é muito violenta. Então, se a empresa não está hoje, assim, é, obcecada, se ela não está maluca por resultados melhores e custos menores, ela fatalmente, em médio, curto ou médio prazo, ela sai do mercado, deixa de se tornar competitiva, certo? Então, a abordagem, por isso que a abordagem é total no serviço. E no projeto de serviço também. Para quê? Para desenhar, pessoal, e projetar serviços melhores, serviços modernos, usando ferramentas melhores, trazendo mais garantia, né? E, e a estratégia é isso, é como fazer mais, como conseguir mais. E aí, na abordagem também do serviço, a gente vai ter lá na transição do serviço, o que vai ser a transição do serviço, pessoal? Vai ser lá toda a parte de teste, acompanhamento, né? E controle do serviço. Na operação do serviço, vai ser lá a gerência do serviço, o acompanhamento, né? O enfoque ali no acompanhamento dia a dia, para sempre perceber se o serviço ele atinge o objetivo, se ele oferece garantias necessárias, né? E a melhoria contínua, pessoal, o nome só já fala, né? Ficar avaliando o tempo todo, fazendo métricas o tempo todo, vendo os resultados e sinalizar, né? Olha, nas métricas agora estão dizendo que o serviço já está ficando caro, então a gente precisa mudar a tecnologia, precisa terceirizar, precisa buscar um outro caminho. Então é através da melhoria contínua que isso é perceptível. Pô, o ciclo de vida, pessoal, a gente pode ver aqui como ele funciona aqui, ó, nessa figura. Então a gente tem aqui, ó, a estratégia do negócio, né? Na estratégia do negócio tem as políticas, os padrões que a empresa quer seguir, e nisso ela vai buscar, ó, projetos de bons serviços, transição de serviços e operação de serviços. E nisso aqui, nessas saídas, a gente vai tá fazendo aqui, ó, a realimentação e fazendo toda a checagem, ó, realimentando com projetos de serviço para o objetivo sempre vai ser saindo daqui, ó, entrega de aprendizado, melhorias para a estratégia do negócio. E aqui, ó, quando ele alcança a melhoria contínua, como ele alcança? Fazendo, ó, aqui, ó, novas operações mais eficientes, fazendo uma boa transição de serviço, projetando novos serviços, né? Sempre buscando o aprendizado para a estratégia do negócio. E a melhoria contínua também, pessoal, além de ela trazer, dela ser alcançada com melhorando a operação, melhorando a transição de serviço, melhorando o projeto, também essa retroalimentação aqui, ó, essa realimentação causa uma mudança na estratégia do serviço. Então, a melhoria contínua vai apontar para a estratégia do serviço para onde ele deve seguir, como alterar a estratégia, né? Que política a gente pode mudar, que padrões a gente pode mudar. É basicamente isso. E a biblioteca do ITIL, pessoal, ela tem um papel importantíssimo na governança. E ela traz principalmente o ciclo de vida do serviço. Que no caso, ó, vai ser
colocar a TI de forma consistente, entregando, fazendo serviços com um custo-benefício excelente para o negócio. Esse é o objetivo aqui dessa biblioteca. Principal aqui, fazer a governança funcionar. E a governança, como que ela atua aí, pessoal, dentro do ciclo de vida do negócio? Como vocês acham que ela atua? Ela vai fazer aqui, ó, o acompanhamento, vai buscar clareza, vai buscar transparência e a responsabilidade corporativa, para que o negócio perceba claramente. Então, o negócio, pessoal, quando ele enxerga a TI como estratégica, ele olha para a TI, é transparente, não é uma caixa preta, né? O negócio lá, ele sabe o que acontece lá. Eu tenho equipe disso, tenho equipe daquilo, o resultado acontece aqui, o desempenho acontece lá. Não é uma caixa preta onde o negócio não sabe o que está acontecendo, não, a TI funciona, não sei como, sabe sim, é transparente. Muitas vezes não sabe como fazer, não sabe como fazer, mas sabe o que fazer, certo? Modelo de serviço, pessoal, é conhecido lá, né? A gente fala no White aí como Service Model, né? Então codifica a estratégia de serviço para um espaço de mercado. Então vai descrever a estrutura dinâmica do serviço. Influenciando a operação. Então eu vou lá, qual modelo eu vou usar? Tem um modelo A, tem um modelo B, tem um modelo C. Qual que impacta melhor aqui? Esse modelo aqui, ele impacta melhor, mas a gente não tem pessoas. Esse modelo impacta bem, mas não tem uma tecnologia. Então, legal. Para ter as pessoas, o que eu preciso? Treinamento, novas contratações. Para ter as licenças, eu preciso de mais investimento. Isso vai me trazer resultado melhor no final? Vai, então vamos justificar. Então esse é o caminho. Quem não tem essa visão, pessoal, não consegue mostrar para o cliente o valor, o cliente não investe. A empresa, né, no caso, não investe. Então, se a alta gestão da empresa olha para a TI, não acredita que ela pode trazer resultados, ela não vai investir. Então, lembra sempre, a TI precisa se colocar como um papel dominante aí. Precisa se colocar como papel decisor. Então, não pode esperar o negócio ir lá, olha que linda a minha TI, vamos trazer flores para a TI. Não é assim, a TI se coloca lá e participa do negócio, vai lá participar das reuniões, o gestor da TI vai falar com o diretor, com o presidente da empresa, e vai mostrar os resultados, os gráficos. E aonde já existe isso, maravilha. Maravilha, você vai lá fazer parte. Onde não existe isso, aí cabe a alguém liderar isso, falar, ó, vamos trazer o white, vamos colocar aqui, vamos passar a mostrar os gráficos, sabe? É se colocar como protagonista, viu, pessoal? E mais uma vez a gente vê em todas as áreas isso aí, se colocar como protagonista. Se você é protagonista, você faz acontecer a coisa. Nem sempre é possível, isso é verdade. Mas o protagonista, ele é aquele que se coloca, que se voluntaria, vai buscar e dar a cara a tapa, né? Porque se a gente se coloca sempre como coadjuvante, a gente vai ficar às vezes ali de boinha, mas menos importante, né? Então é sempre isso, pessoal, buscar ser o protagonista em tudo que você faz. Então, no modelo de serviço, que a gente tem uma outra figura aqui que mostra, ó, espaço de mercado, ele influencia portfólio de serviço, né? Então, aí ela, baseado no que ela faz, ela vai criar um portfólio de serviço. E para cá, ó, a gente fala que determina, influencia, e para cá é onde o fluxo ocorre. Ó. Então, o portfólio de serviço, ele vai ter um portfólio, vai gerar um portfólio de contratos. O portfólio de mercado vai gerar um portfólio de clientes. O portfólio de contratos vai demandar ações em cima dos ativos do cliente, que é o serviço que a gente vai fazer, vai mexer diretamente com o ativo do cliente, que vai gerar modelos de serviço. Agora, o portfólio de contrato gera também os ativos de serviço. Que são ativos de serviço? São os serviços que são prestados. E esses serviços, eles geram um modelo de serviço. E, por um outro lado, a gente tem aqui o modelo de serviço sendo influenciando, na verdade, as configurações dos ativos, que influencia a operação. E o modelo de serviço de forma dinâmica, ele gera atividades e eventos de interações. Então, o modelo de serviço, quando ele ocorrer, ele vai ter atividades. E essas atividades vão gerar a operação na prática. Aqui é a operação na prática. Então, quando a gente, para que serve esse modelo aqui, pessoal? Para a gente poder
conseguir visualizar como a ITIL vai funcionar lá dentro da empresa. Então a gente vai enxergar aqui, ó, espaço de mercado. Eu trabalho numa empresa que faz isso. O objetivo dela é isso. E aí eu vou derivando aqui, ó, e vou identificando o portfólio de serviços é interessante ter. E depois que eu descrever isso aqui, eu vou confrontar com a empresa. Então, aqui na prática, a empresa, qual que é o espaço de mercado? É tal. Qual que é o real portfólio de serviços? O que vai acontecer nesse momento? Quando você colocar aqui um estudo teórico sobre a empresa, depois comparar com um estudo prático, você vai saber, é possível saber quais atividades são possíveis fazer a mais, quais atividades são interessantes deixar de fazer. Então, pessoal, é assim, a gestão sem um modelo desse daqui, ela é uma gestão mais às cegas, é baseada na experiência, baseada nas práticas das pessoas que estão lá. Quando a gente tem um modelo desse daqui, ou com esse tipo de, ou com outro tipo de ferramenta, a gestão passa a ter uma visão muito ampla, muito mais longa, né? Uma visão muito mais distante do que se pode fazer, do que se está fazendo. Então, isso daí, pessoal, isso que eu estou falando agora, isso é a principal informação que as pessoas que não usam essas metodologias não sabem. Como elas não implementam e às vezes não acreditam nesse modelo, elas acabam vivendo com uma visão limitada e não percebem. Então, quando uma empresa parte para essa análise aqui, ou se ela usa isso aqui para readequar essa estrutura que ela até já tem, ela passa a enxergar fora da caixa, como se fala hoje em dia, né? Essa expressão hoje é muito falada. Então você passa a enxergar um outro prisma muito mais amplo. Aí você consegue a visão fora da caixa e pode ter muitos benefícios a respeito disso. Bom, quem é o dono do processo? Todo processo tem que ter um dono, né, pessoal? Então essa pessoa, o dono do processo vai ser a pessoa que vai garantir que as atividades elas então, eu sou o dono do processo. Então, necessariamente, eu não sou o que vou fazer. Eu sou o dono do processo, então eu sei quem é que tem que fazer e como fazer. Então, eu faço essa gestão. É óbvio que num cenário menor, o dono do processo vai ser, realmente pode ser o responsável. E em várias outras atividades, o dono do processo, ele vai fazer o quê? Ele vai... Por que ele não é o cara só que vai lá fazer? Ele é o cara que sabe quem é o responsável. Porque ele vai definir a estratégia para onde ir, certo? Então, necessariamente, por exemplo, o seu gerente de TI, ele sabe para onde a TI tem que ir. Ele não sabe o seu serviço, mas como ele sabe para onde a empresa tem que ir, ele sabe como te cobrar. É óbvio, né, pessoal? Isso num ambiente macro, né? É recomendado que todo gestor saiba aquilo que o seu funcionário faz. Mas numa versão em macro, né? Por exemplo, um diretor de TI, um CIO, ele pode saber fazer tudo da TI, né? Mas não é obrigatório. Ele é mais importante saber a estratégia, saber analisar esse tipo de ferramenta aqui, do que realmente saber na prática. Porque não tem como saber tudo, né? Especialmente em um ambiente gigante como as multinacionais aí, é impossível você conhecer tudo. Então, tem que ficar na estratégia, só na estratégia. E isso é importantíssimo, pessoal. Você fala, estratégia, isso aí não é o negócio de fazer, isso não enche o bolso. Na verdade, a estratégia, no final das contas, a gente percebe que a estratégia é tudo. Com a estratégia errada, você vai para o caminho errado, o resultado errado, o fim da linha. A estratégia correta é sucesso. E a estratégia correta é sucesso caminhando com as pessoas adequadas, né? Não, pessoas certas talvez não seja a melhor expressão, mas com as pessoas adequadas. E o gerente do processo? O gerente do processo é o responsável pela operacionalização do processo. Ele vai garantir o cumprimento de todos os objetivos. Ele é o cara que vai estar acompanhando e vai falar, não terminou, cara. Você está fazendo mal feito, você tem que fazer de novo, né? Então, os gerentes de processo, eles podem ser de nível de serviço, ó. Pode medir lá capacidade, disponibilidade, segurança. E o proprietário do serviço? Aqui chegou, aqui na prática, é o responsável, ó, para o cliente, quem que faz o início, transição, manutenção, suporte. Então, o proprietário do serviço é aquele visto pelo cliente como o responsável, certo? Então, o proprietário do serviço, ele vai atuar como um contato entre o cliente e o serviço. Então, é a pessoa que vai falar com o cliente lá, que vai ouvir as dores, reclamações e
e assuntos lá que o cliente queira falar, né? Elogios, reclamações, solicitações. Então, esse é o proprietário do serviço. E aqui finalizando, pessoal, segue a matriz RACI. O White segue uma matriz chamada de RACI, que na verdade ela vem dali, ó, de papéis, ó, responsáveis, atuação, consultado e informado. Então, basicamente é isso. Responsável. Quem está com o papel do responsável final pelo resultado, decisão ou ação. Atuar. Atuar, né? Atua. Papel de quem trabalha na atividade. O consultado. Papel de quem é envolvido antes da decisão. E o informado, que é o papel de quem precisa tomar conhecimento da decisão ou ação. Então, o White, ele tem essas características, segue a matriz RACI. Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje sobre essa parte de ITIL. Tivemos, como sempre, pouca interação. Vou retirar aqui o compartilhamento. Sigo aqui com vocês. Abro agora para a gente fazer perguntas, comentários, o que vocês quiserem falar. Estamos abertos aí agora. Enquanto isso, vou fazer a nossa chamadex aqui, ok? Vamos lá para a chamadinha. Vou baixar aqui. Bom, pessoal, vou finalizar a gravação agora, mas continua aqui, como eu disse, para quem quiser fazer qualquer comentário. Muito legal estar com vocês mais essa aula aí. Vou parar a gravação e a gente segue aqui